Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação, nossa aula de número 9, certo? Nós vamos continuar a falar sobre os diferentes componentes do hardware. Vamos ver agora os componentes de saída, os dispositivos de saída, os periféricos de saída. Bom dia, Vinícius. Tranquilo com você? Como é que foi o final de semana de vocês, galerinha? Tudo certo? Muito bem. Quais que são os objetivos da aula de hoje? Certo? Definir o que são dispositivos de saída. Identificar a função principal desses dispositivos, certo? Que é apresentar ao usuário os resultados do processamento de dados. Reconhecer os dispositivos de saída mais comuns que nós temos, né? O monitor, a impressora, a caixa de som, né? O fone de ouvido. E vamos ver outros, além desses, né? E vamos compreender o funcionamento básico e as características de cada um desses dispositivos. Muito bem. Tudo certo? Que bom. Bom dia, Filipe. Tranquilo também? Tudo certo aí no final de semana? Beleza. Com relação à aula anterior, nossa aula 8, 2 semanas atrás, né? Meu Deus, vamos ver se a gente lembra. Nós vimos como é que nós inserimos dados e comandos, como é que nós enviamos informação, nós, o usuário, enviamos informação para o computador, né? Os dispositivos de entrada, né? Os periféricos de entrada. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através do teclado, através do mouse, através de um scanner, através de um microfone, né? Através de uma tela touch, por exemplo. Cada vez que eu toco na tela, eu estou enviando informações pro computador. Mas depois que o processador, certo, a CPU, ela processa esses dados com a ajuda da RAM, e esses dados são guardados, são armazenados no nosso HD, no nosso SSD, como é que nós vemos esse resultado? Como é que nós ouvimos, né? A gente vai voltar, Nicolas, na outro curso que a gente tem. Isso aqui é a introdução à programação, certo? Nós temos lógica computacional. Em lógica computacional, nós vamos trabalhar no Visual Studio. A gente fez a instalação lá 2 semanas atrás, né? A gente vai começar a escrever código hoje. Muito bem. Como é que nós vemos e ouvimos esses resultados, então? Né? Com os dispositivos de saída. Né? O que são os dispositivos de saída? Os periféricos de saída. Né? Eles são Se os dispositivos de entrada eles são a porta de entrada, os dispositivos de saída são o quê? São uma janela, são um alto-falante, certo? Do qual o computador apresenta informações para a gente. Eu dei uma travada ali que eu vi, dispositivos de entrada, mas não estou falando de saída, fiquei, mas será que eu esqueci de trocar o slide? Não, estava certo. Isso que fiz há tanto tempo que já nem lembrava mais. Né? A função principal dos dispositivos de saída são quais? É converter os sinais que o computador manda de uma forma que nós possamos entender, certo? De forma visual, de forma sonora, por exemplo. São os dispositivos de saída que vão nos mostrar textos, imagens, vídeos, onde nós vamos ouvir músicas, nós vamos imprimir documentos e outros mais. Né? Se você for trabalhar com um aparelho, por exemplo, para pessoas cegas, né? Ele pode ser feito com base em braille, por exemplo. Né? Linguagem de braille que você passa os dedos e tem um relevo, assim, você vê isso, por exemplo, em elevador, né? Extremamente comum no dia a dia. Esse dispositivo que vai gerar esse código braille de forma automática, certo? Esse dispositivo, ele vai ser o quê? Vai ser um dispositivo de saída também, né?
O usuário vai receber as informações de forma tátil, no caso. Não vai ser visual, não vai ser sonora, né? Ele vai passar a mão e vai sentir ali os caracteres do Braille, né? Primeiro dos dispositivos de saída que nós vamos ver aqui é o monitor, certo? Qual que é a função de um monitor, né? É exibir imagens, exibir textos, vídeos, certo? É a interface como nós interagimos com o nosso sistema operacional hoje em dia. Nem sempre existiam monitores, certo? Os primeiros computadores não tinham monitor. Você via o resultado em luzes piscando, ou ele imprimia um papel, uma tira, como que você lia o resultado, certo? Mas não tinha, não existia monitores, né? Hoje em dia, você trabalha com monitores o tempo todo, não tem como você não trabalhar, né? Como que ele funciona? A placa de vídeo no meu computador, seja ela uma placa de vídeo dedicada, seja uma placa de vídeo integrada, né? Ele envia sinais para o monitor que traduz, certo? Em milhões de pequenos pontos coloridos na nossa tela, né? Esses pontos nós chamamos de pixel, certo? Pixel em inglês, né? Significa o quê? Picture elements, certo? A combinação desses pixels forma a imagem que nós vemos, ou os vídeos que nós vemos, certo? E esses pixels, eles são desenhados pelo menos 60 vezes por segundo na tela. Alguns monitores mais avançados, hoje em dia já chega a 500 vezes por segundo, ele desenha tudo na tela. Tem uma taxa de atualização, né? As características de um monitor são quais? Primeiramente, o tamanho dela. O tamanho do monitor, ele é geralmente medido em polegadas, e ele é medido como? É uma diagonal da tela, certo? Ah, este monitor ele tem 14 polegadas. Da onde vem essas 14 polegadas? Polegadas é uma unidade imperial, certo? Você teria que converter para centímetros, ou de centímetros para imperial. Você vai ver sempre na diagonal. Esse meu notebook ele tem 14 polegadas. Como é que eu meço? Na diagonal dele. Tá? Outra característica importante é o quê? É a resolução da tela. Ou seja, a quantidade de pixels que ela vai me ter. Por exemplo, esse meu monitor aqui, ele é Full HD. Full HD significa que ele tem 1920 pixels na horizontal e ele tem 1080 pixels na vertical, certo? Quanto maior a quantidade de pixels, quanto maior a resolução, mais nítida a imagem que ele pode gerar para você, tá? Vocês em casa, vocês aí no laboratório, ou com o celular de vocês, porque o nosso celular também é um monitor, certo? Também tem uma tela. Vocês sabem o tamanho do monitor? Vocês sabem a resolução dele, por exemplo? Que vocês têm em casa, ou aí na sala, ou do seu celular? Alguém conhece alguma dessas características? Dá para ver agora, sim? Você consegue ver, né? Se a gente abrir o Windows e for lá em configurações, o simbolzinho da engrenagem, e daí você vai em sistema, como no meu exemplo aqui, em tela, ele vai me dizer, né? O primeiro monitor, meu monitor de número 2 aqui, ele é 1920 por 1080, por exemplo. O monitor 1, também 1920 por 1080. Tá? Estou usando dois monitores, então, Full HD. A mesma coisa, vocês também estão utilizando Full HD, legal? O tamanho da tela é um pouquinho mais complicado. Você teria que ter uma régua, uma trena para medir, né?
Daí você mediria em centímetros e converteria para polegadas. Eu sei que esse notebook meu, porque eu já pesquisei, ele tem 14 polegadas na sua diagonal. Tá? Por exemplo. Muito bem. Boa, Nicolas. Outra característica é o tipo de painel, a tecnologia que foi utilizada para criar o monitor. Isso também se aplica a TVs, não é somente monitores de computador, né? Ele pode ser LCD, pode ser LED, pode ser OLED, né? Antigamente tinha de plasma, tinha de tubo e por aí vai. O diferente tipo de painel, certa forma como foi construída, impacta na cor, no contraste, no ângulo, né? Na durabilidade, na vida útil da tela e por aí vai. Esse aqui, esse monitorzinho aqui, meu, ele é simples, ele é um LCD, ele é um LCD apenas, né? O RGB dá mais resolução. Não, Nicolas. O que é RGB para começo de conversa? Lá. RGB é uma sigla em inglês de quê? Red, Green e Blue, né? Tá brincando? Ah, então tudo bem. Não sei, às vezes tem gente que não sabe mesmo. Né? RGB é um espaço de cores. Né? Existem outros espaços de cores também. Se for trabalhar com impressão, por exemplo, você vai trabalhar com, em vez de RGB, vai ser CMYK. Né? E existem outros. Muito bem. E além do tipo de painel, nós temos a taxa de atualização, que é medida em Hertz, certo? Que é a quantidade de vezes que a imagem ela é redesenhada na tela por segundo. O padrão dos monitores hoje em dia ainda é 60 Hz. Ou seja, a imagem ela é desenhada na tela para mim, toda vez do zero, 60 vezes por segundo. É muito rápido, certo? É ridiculamente rápido. Existem monitores com taxas maiores, inclusive celulares com taxas maiores. Né? TVs com taxas de atualização maior, 120 Hz, 144 Hz, 240. Né? Existem monitores mais avançados e muito mais caros que já estão chegando a 500 Hz, por exemplo. Certo? E isso influencia no quê? Na fluidez que nós percebemos jogos ou vídeos. Certo? O meu monitor aqui tem 60 Hz. Ele tem um modo que eu posso avançar ele até 75. Certo? O meu Note, 60 Hz também. O meu celular não, meu celular eu deixo em 60 Hz para economizar bateria, mas eu poderia colocar ele até 120, por exemplo, poderia dobrar, certo? E você vê a diferença, é de fato muito mais fluido, certo? Mas eu não me importo com isso, eu já sou meio cego, me importo mais com a bateria, tá? Eu não modifico isso. Vocês sabem a taxa de atualização, por exemplo, do celular de vocês? Ele tem essa opção de trocar a taxa de atualização ou a taxa de atualização do monitor que vocês estão usando? Vocês conhecem as especificações? Já tinham ouvido falar? Seu 90? Repito, Nicolas. Eu quero saber se você conhece a taxa de atualização do vosso monitor que você está usando ou do vosso celular, certo? Ah, ele é 60 Hz, ele é 120, ele é 144, ele é 90. Qual que é a taxa de atualização dele? Você consegue ver essa característica também no Windows, né? 90, 60. Novamente no Windows, se você for lá em configurações, sistemas, tela, em exibições, cadê? Exibição avançada, 220, Heitor? Porra, esse bichão. Tem aqui, né? Você pode escolher a tela e tem a taxa de atualização que ele está utilizando, 60 Hz. Você consegue, às vezes, até trocar, certo? 60 e 48 Hz, por exemplo, coisa mais antiga. O 2 aqui, meu monitor, 60, entrelaçado, 75 aqui, que é o modo que ele dá um boost.
Ele vai até 23,98, imagine. Né? Isso aqui é para filme, basicamente. Também é 60. Legal. 60 é o padrão, né? Ainda mais uma escola, não tem o porquê ser diferente. Alguma dúvida sobre o monitor? Alguém viu alguma outra informação diferente? Alguém tem uma curiosidade que quer perguntar? O que vocês me dizem? Tranquilo sobre monitores? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta sobre? Eu não digo nem só o conteúdo que eu passei aqui, mas fora, assim. Alguma curiosidade que você tenha dúvida? De boa na lagoa, tranquilo. E o FPS é o quê? Frames por segundo, certo? Quantidade também de atualizações, certo? Que o jogo ele tem, né, que ele consegue gerar por segundo. Mas meu monitor é 60 FPS, mas o jogo tá rodando a 100 FPS. Tô jogando CS lá, de um jogo relativamente mais leve, certo? Meu monitor é 60, só que o jogo tá rodando a 100. Vai fazer alguma diferença para mim se eu rodar a 60, se eu rodar a 100? Mínima, certo? Então o monitor não vai conseguir fazer todas as atualizações que ele espera. Tá? Você obviamente tem que bater 60. Menos do que 60, aí você vai ter uma diferença visual ali. A fluidez vai cair. Mas se o teu monitor vai até 60 e o teu jogo chegou a 60, não importa se ele vai mais ou a menos. Né? Aí sim, se você tiver um monitor de 144, por exemplo, quanto mais próximo de 144, melhor. Né? Passou de 144, também não vai fazer tanta diferença assim. Faz sentido, Nicolas? Né? A taxa que o monitor atualiza vai ser uma só. A taxa que o jogo atualiza, certo? Aí vai ser diferente, pode flutuar conforme a cena, vai variar conforme a tua máquina e por aí vai. Aqueles curvos, legal. O professor tem em casa um daqueles que não é apenas wide, ele é ultra wide, certo? Para colocar como se fosse duas telas basicamente lado a lado, num monitor só. Né? Daí tem monitor que você pode colocar na vertical, isso, daí vai embora. Muito bem. Não tendo mais dúvidas com relação a monitores, vamos em frente. O que mais que nós temos de dispositivos de saída? Nós temos a impressora, certo? Qual que é a função de uma impressora? É fazer uma cópia física, uma cópia impressa em papel, certo? De documentos digitais, sejam eles textos ou imagens. Vocês na escola, meus caros, vocês têm utilidade para a impressora ainda? Ou não? Tem professor que exige trabalho impresso, por exemplo? Hoje em dia é tudo digital para vocês. Alguém tem uma impressora em casa ainda hoje? Uma impressora em casa que você tenha instalado, que você mexa? Ou você tem, tipo, tem, mas, sabe, tá parada ali faz 3 anos, não imprimo nada. Você tem, Nicolas Rodrigo? E vocês usam ela? Alguns trabalhos do curso. Entendi. E você, Rodrigo? Você tem também, Antônio? Mas vocês usam as impressoras? Alguém na escola exige que vocês usem assim ou não? Ou impressora 3D, já é outra história. A gente vai falar de impressora 3D depois. Tá, Guilherme? Massa. Muito massa. Você tem, mas não usa, né, Rodrigo? Entendo. Eu não uso a minha impressora, mas a minha esposa, ela usa. Ela é artista, né? E daí, de vez em quando, ela tá sempre imprimindo alguns trabalhos dela, né? Para mandar para o cliente, esse tipo de coisa. Mas só por isso também, né? No resto, assim, no dia a dia é difícil ter utilidade, né? Quem usa mais seria a empresa, por exemplo, né?
tem que imprimir uma nota fiscal, por exemplo, daí usa com uma frequência maior. Tem uma impressora, mas o PC que a gente usava para imprimir quebrou. Entendi. Sente mais falta do PC do que usar a impressora, né? A impressora hoje em dia é uma coisa mais difícil. Muito bem. Os tipos comuns de impressoras que nós temos hoje no mercado são quais? Primeiro, aquela jato de tinta, certo? Como que funciona uma impressora do tipo jato de tinta? Ela pulveriza, certo? Gotículas de tinta no nosso papel, certo? Para eu ter uma foto com uma qualidade melhor, certo? Jato de tinta é mais recomendado, certo? O custo dela inicial geralmente é menor, mas aí o custo da tinta, né, vai ser que vai te pegar, que vai custar muito caro. As empresas, inclusive, certo? Uma HP da vida, elas vendem impressora perdendo dinheiro. Cada vez que a HP vende uma impressora, ela perde dinheiro. Ela ganha dinheiro aonde? Na hora de você comprar tinta. Isso aqui tem uma série de problemas, uma série de... Vou falar bem a verdade, de scams aqui, né? De golpes, tá? Porque daí você tem que usar a tinta da empresa. Se você tentar usar uma outra por fora, ele vai reclamar, certo? Às vezes a própria empresa lança uma atualização e daí quebra, né? Isso é bem documentado. Isso aqui é uma sacanagem, certo? Não tem gente que goste de impressora. Sempre dá um problema, sabe? É um mercado assim horrível, tenebroso de ter que lidar. Outros tipos de impressora que nós temos. Nós temos impressora do tipo laser. Como é que funciona uma impressora laser? Ela vai usar um facho de laser, certo? Vai utilizar um ponto de laser para criar uma imagem em um cilindro, em um tambor. E esse tambor, ele vai atrair um pó fino, certo? Esse tambor, quando excitado pelo laser, ele vai atrair um pó de um cara chamado toner, certo? E esse toner, ele se funde com o papel, com o calor do laser, né? E vai, então, transferir a imagem pro papel, né? As impressoras a laser, se você for imprimir uma grande quantidade de texto, certo? Várias folhas, ela é mais rápida que um jato de tinta. O custo por página no preto e branco, e mesmo no colorido, é menor na laser do que na jato de tinta, certo? A durabilidade de um toner é muito maior do que apenas um cartucho de tinta. A qualidade da impressão geralmente é inferior à jato de tinta, certo? Mas não dá tanto problema assim quanto a outra, tá? Empresa geralmente utiliza laser, certo? Muito mais econômica. E por fim nós temos as impressoras do tipo multifuncional, certo? A impressora multifuncional vai combinar uma impressora, vai combinar um scanner, vai combinar, às vezes, até fax, certo? Em um aparelho só. Eu em casa, porque como minha esposa ela imprime muito, ela precisa de qualidade, nós utilizamos uma impressora que é tipo um jato de tinta, só que você não compra cartucho, você tem um tanque de tinta, uma impressora chamada EcoTank da Epson. Recomendo fortemente. Extremamente econômica, certo? Se você for utilizar, qualidade excelente, tá? E o preço da tinta é barato, certo? Você compra em galão a tinta e preenche nela. Nós já vamos falar da impressora 3D, certo? Que o Guilherme falou. A impressora comum aqui, alguma dúvida com relação a esse cara? Alguém aqui já teve que instalar, por exemplo, um driver para fazer funcionar a impressora? Você conectou a impressora no PC e nada.
Você teve que ir no site da impressora, baixar um programa, para daí funcionar aquela maldição. Ninguém? O pessoal tá com sorte. Dúvida sobre a impressora, então? Alguém tem alguma questão pendente? Não? Não. Tranquilo. Vamos embora, vamos pro próximo. Não. Muito bem. Qual que é o próximo, meus caros? Vamos falar sobre a caixa de som e os fones de ouvido, certo? Qual que é a função de uma caixa de som e de fone de ouvido? Ora, é converter sinais elétricos, certo? Que o computador envia em ondas sonoras, onda que nós podemos ouvir. Como que ele funciona? O sinal elétrico que é recebido, certo? Ele faz um diafragma, uma membrana que tem no nossa caixa de som, vibrar, certo? E essa vibração empurra o ar, né? Isso vai criar uma onda sonora, certo? Ele faz isso com um ímã, por exemplo, ele é mecânico, certo? Para criar essa vibração assim, numa caixa de som tradicional, por exemplo. Ó. Opa! Aqui. Nós temos diferentes tipos, né? Nós temos uma caixa de som, speakers em inglês, né? Que ele pode ser de várias configurações. Ele pode ser estéreo, ele pode ser surround, né? Ele é um 2.0, ele é um 2.1 porque ele tem um subwoofer, ele é um 5.1, ele é um 7.1, 7.2, né? É a quantidade de caixas diferentes que você tem, basicamente, esses números, certo? O mais padrão é ser, não, tem um fone normal ali, uma caixa de som normal, você tem duas caixas de som, né? Você tem um som estéreo, você tem esquerda e direita, certo? De forma separada. Isso, home theater, daí eles têm várias caixas de som, né? À frente, dos lados, atrás, né? Tá aqui, Nicolas, certo? Como é que se escreve? Home theater. Home theater. Né? Esse número, então, tem relação com a quantidade de aparelhos que você tem. Né? Você tem duas caixinhas de som normal ali, o que você vai ter? Você vai ter um som estéreo, certo? Você vai ter um canal esquerdo e um canal direito, e eles vão ter sons diferentes, certo? Esse é o mais básico. O que mais que nós temos? Nós temos fones de ouvidos, e fones de ouvidos, certo? Podem ter diferentes tipos dentro dele. Existem fones de ouvido intra-auriculares, que vai dentro da sua orelha, certo? São aqueles earbuds. Você tem aquele AirPod, por exemplo, da Apple, certo? Que você coloca dentro do ouvido. Existem fones de ouvido supra-aurais, certo? Que você coloca em cima do ouvido. On-ear em inglês. E nós temos circumaurais, são aqueles over-ears, né? E existem outros ainda. Existem fones de ouvido, por exemplo, isso é estranho, eu nunca experimentei, tenho curiosidade, que eles ficam contra este colar, este osso aqui do peito, certo? E o que ele faz? Ele vibra o osso do peito, e você consegue ouvir música com isso. Você consegue ouvir através da vibração no osso. Nunca experimentei. Tenho curiosidade, cara. Certo? E o pessoal, pior que fala bem. Não é assim, tipo, não é a mesma coisa, mas você consegue ouvir. Certo? É ridículo, né? É estranho. E, obviamente, esses fones de ouvido, eles podem ser com fio ou sem fio, né? Sem fio, se eles forem usar uma tecnologia tipo um Bluetooth. Você escuta pela vibração. Sim. Você escuta pela vibração no osso. Estranho, né? Se bem que se você for parar para analisar o nosso ouvido, ele também tem a vibração lá do tímpano, né? Ele tem os três ossos lá dentro e por aí vai.
Tem que pesquisar, tem que perguntar para um professor de biologia, certo? Como é que funciona esse negócio. Eu sou horrível em biologia, nem vou me arriscar. Mas eu sei que é possível. Tem que pesquisar, se vocês pesquisarem, vocês acham, certo? Esse que vibra no osso. Vocês, galerinha, que tipo de fone de ouvido que vocês têm? Vocês têm aqueles que vocês inserem dentro? Vocês preferem aqueles que ficam por cima? Que tipo que vocês preferem? Um earbuds ou um headphone, por exemplo? Ou você não gosta de nenhum, assim? Depende. Depende da situação, do momento. Eu só... Entendi. Uhum. Eu prefiro aqueles que ficam por cima do ouvido, certo? Aqueles headphones, assim. Entendi. Prefiro de fio daí. Entendi, Rodrigo. Beleza. Entendi. Bora em frente. Que outros Bluetooth você prefere, Bruno? Na rua eu prefiro Bluetooth também, cara. Em casa eu fico com... cara, tem um Orpheus. Em casa eu prefiro com fio mesmo, né, quando eu uso. Entendi. Mas pra sair um Bluetoothzinho tá de boas, né? Você tem um Sennheiser, Orpheus, aham, sei. Muito bem. Que outros tipos de dispositivo de saída vocês acham que existe? Certo? Como mais nós podemos receber informação do computador? Além do monitor, além da impressora, além da caixa de som do headphone. O que mais que vocês acham que existe? Alguém consegue pensar num exemplo? Velocímetro. De fato, o carro ele vai me passar informação pelo velocímetro. Mas vamos pensar num computador mesmo. Num computador pessoal, não um PC. Não vamos pensar em outros aparelhos. Mas sim, está correto. Ah. Você consegue receber informação pelo velocímetro. Não, pode, não precisa se acanhar, Ítalo. O que mais que você acha que existe? Vocês estão me vendo além do monitor do vosso notebook, aonde mais? Uma unidade de disco. Uma unidade de disco é um dispositivo de entrada, certo? Você vai passar informações para o computador. Ele pode ser de entrada e armazenamento, né? Você vai... Um data show, um projetor, boa. Né? O que mais? Além do projetor, o data show. Alguém consegue pensar em algum? Um mouse. O mouse não seria, Bruno. O mouse somos nós, usuários, que estamos passando informação pro computador, não o contrário, né? O fone nós já vimos, né, Cleito? O fone foi esse último. O CD. O CD, o que ele seria? Ele seria uma forma de armazenamento, certo? Você vai guardar informações dentro do CD. E daí, para você recuperar dessas informações, o que você vai utilizar?
uma unidade de CD, certo? Onde você coloca ali o teu disco, o teu CD. Aquilo ali é um dispositivo de entrada, certo? Você está passando informações pro computador, ou o computador está gravando informações ali, certo? Mas para você de fato ver o que tem naquele CD, você vai precisar de um monitor, vai precisar de uma caixa de som, por exemplo. Boa! Uma cadeira gamer que treme quando bate o carro em um simulador. Sim, certo? Você é um dispositivo de saída, você está recebendo informação de forma tátil, você tem um feedback ali háptico, que a gente chama. Boa! A mesma coisa, um controle de videogame que vibra, certo? Você está jogando ali, pá, aconteceu alguma coisa, vibra o controle. Ele também é um dispositivo de saída, ele também está te passando informação, certo? De forma tátil, no caso. Um volante também, sim, boa. Exatamente, o controle que treme. Né? O Guilherme, se eu não me engano, tinha falado da impressora 3D. Né? E um último exemplo seria o quê? Alguém aqui já utilizou algum dispositivo de realidade virtual? Que você encaixa na cabeça, assim? Sim? Também é um dispositivo de saída, né? Usou ontem? Massa. Bora! Outros dispositivos comuns, então, o projetor, o data show, certo? Que vai projetar, então, a imagem do computador em uma tela ou em uma parede, certo? É usado para quê? Ora, o que nós estamos fazendo agora, né, certo? Aulas, apresentações ou para cinema também. A qualidade desse cara geralmente deixa a desejar, né, com relação a um monitor, a uma tela. Né? Muito mais caro do que uma tela, certo? E a qualidade não é tão boa quanto uma. Obviamente consegue ampliar. Realidade virtual, os displays de realidade virtual, certo? Um VR headset, também é um outro dispositivo de saída, certo? Eles têm sensores de entrada, certo? Eles vão ter ali seus controles, por exemplo, certo? Mas a função principal é o quê? Que o usuário experimente de forma visual e sonora, certo? A saída de forma imersiva, que você, né, esteja ali dentro. Diga lá, né? Quem tiver dúvida, fale, por favor. Eu não consigo utilizar dispositivos de realidade virtual, por exemplo. Por causa da minha visão, a disparidade é muito grande. Eu não consigo utilizar. Certo? Eu não consigo ver o efeito 3D, por exemplo. Não consigo ficar de forma imersiva lá dentro, felizmente. Boa sorte para quem consegue, certo? Espero que você consiga utilizar. Eu, infelizmente, não posso. Que mais que nós conversamos aqui? A impressora 3D, certo? Que o Guilherme falou lá no começo da aula, certo? Qual que é a ideia da impressora 3D? Ora, é criar objetos físicos, tridimensionais, de forma 3D, certo? A partir de um modelo digital, certo? Vocês já experimentaram impressora 3D? Vocês têm uma impressora 3D num laboratório de vocês, alguma coisa assim? Não? Que pena. É algo extremamente interessante, certo? Nunca vi uma pessoalmente. Infelizmente é uma tecnologia muito cara no Brasil ainda, certo? Lá fora tem barateado, mas aqui, né, por uma série de questões, ainda não é algo comum de se ter, certo? E mesmo lá fora não é tão barato assim. No futuro, certamente vai ficar mais acessível. Para prototipar, para criar brinquedo mesmo, assim, né? Eu quero criar
uma estátua de algo que eu gosto, de um anime, um desenho, alguma coisa assim, né? É extremamente comum você ter, tipo, um apoio para controle, né? Um apoio para headphone feito em 3D, impresso em 3D. E por fim, o que nós temos ainda? Diferentes interfaces táteis, onde nós recebemos um feedback háptico, certo? Por exemplo, o que vocês passaram falando para mim, certo? A cadeira que vibra, o controle que vibra, o volante que vibra, certo? O nosso celular também vibra, certo? Tem opção, né? Ele dá um retorno físico, um retorno tátil para nós, certo? E isso também é uma forma de saída, né? De recebermos informação do computador. Beleza, galerinha? Tranquilo, então, aqui os diferentes dispositivos de saída? Alguma dúvida? Sim, tranquilo. Não, nenhuma dúvida. Sim, nada. Muito bem, pessoal. Se não temos dúvidas, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais!